Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor. Bendito seja o nosso eterno Deus. Sou o pastor José Roberto e mais uma vez estou aqui para trazer uma mensagem de confiança, de segurança para a sua vida, meu irmão, minha irmã, através desta mensagem. A você que está pela primeira vez, a minha gratidão. Que Deus abençoe sua vida, que Deus guarde sua vida, Deus te proteja. Quero agradecer a todos inscritos nesse canal, a você que tem feito parte destas campanhas de oração. Hoje nós estamos no 4º dia do propósito de oração, bombardeando as fortalezas do inferno, através das armas da luz, que é a oração, o jejum e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Deus abençoe você que faz parte desse canal. Você que tem orado comigo, você que tem buscado a presença de Deus, tem orado pela minha vida, que Deus te recompense em nome de Jesus. E eu te convido nesta manhã para a reflexão desta mensagem. Eu quero falar sobre 4 razões porque nós, filhos de Deus, não devemos ter medo do diabo e dos demônios. Eu quero que você preste atenção nesta mensagem e confere com a Bíblia Sagrada. Tá? 4 razões porque os filhos de Deus não devem temer ao diabo e aos demônios. Amado, quando um crente em Jesus Cristo, Filho de Deus, teme ao diabo, uma das duas coisas está acontecendo com esta pessoa. Ou esta pessoa não confia em Deus e na palavra, ou esta pessoa está brincando de ser crente. Certo? Então, antes de eu entrar e mostrar para você as 4 razões porque não devemos temer ao diabo e aos demônios, eu estou lhe mostrando que só existem 2 razões porque um crente em Jesus Cristo teme ao diabo. Primeira razão para ele ter medo do diabo é sinal que ele não confia em Deus e na palavra de Deus. Ou então, esse crente, esse filho de Deus, está brincando de ser crente. Agora, quem vive na sinceridade, quem é sincero com Deus no seu viver, aí você pode descansar no Senhor. Falha, todo mundo somos. Todos nós cometemos falhas, todos nós erramos, mas isso não é razão para nós temer ao diabo, porque o próprio Deus sabe que nós somos humanos e somos falhos, ainda não somos perfeitos. O que nós não podemos fazer é brincar de ser crente, brincar de ser filho de Deus. Amém? Então vamos para as 4 razões porque não devemos temer ao diabo. Primeira razão porque não devemos ter medo do diabo é porque somos gerados de novo, porque somos gerados de Deus. Abra sua Bíblia
na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo de número 5, versículo de número 18. Esta mensagem é verdadeira. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Esta é a primeira razão porque nós não devemos ter medo do diabo. Porque quem é nascido de Deus não vive pecando. Então essa é a primeira razão. Se você não vive pecando, aprontando, fazendo coisas escondidas, porque se a pessoa diz que é crente, diz que é filho de Deus e vive aprontando, fazendo coisas erradas voluntariamente, o diabo pode lhe tocar. Mas se o filho de Deus é sincero, nasceu de novo, o texto está sendo bem claro, que o filho de Deus, que o verdadeiro crente, ele não vive pecando. Ele não vive pecando. Ele peca porque é humano. Mas a Bíblia diz que nós temos um advogado, Jesus Cristo, e reconhecemos quando nós pecamos. A sinceridade diante de Deus é tudo. Você pode ser uma pessoa fraca na fé. Você pode ser uma pessoa cheia de defeito. Mas se você é um crente sincero, um crente verdadeiro, você pode dormir em paz, não precisa ter medo do diabo, porque ele não vai te tocar. É a palavra que está garantindo isso. É por isso que eu não tenho medo do diabo. Por isso que eu não tenho medo dos demônios. Eu não temo o diabo, eu temo a Deus. Porque esta palavra eu confio, é verdadeira. O Espírito Santo me regenerou. O Espírito Santo transformou a minha vida. E eu não vivo pecando. E nesta palavra ele está me garantindo que o maligno não me toca. Então o diabo não pode me tocar na minha vida, porque eu sou gerado de Deus. Amém? Então todos que são filhos de Deus não devem ter medo do diabo, porque esta palavra está garantindo que o maligno não vai lhe tocar. Amém? Esta é a primeira razão porque não devemos temer ao diabo. A segunda razão, porque os filhos de Deus não devem temer ao diabo e aos demônios. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, e o versículo 1 e 2. A palavra de Deus é verdadeira, meu irmão. A segunda razão é porque não devemos temer o diabo, porque a nossa vida está escondida em Deus. Vamos lá, a leitura. Porque já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis morto e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Você confia nesta palavra? Você crê que esta palavra é verdadeira? Então não há razão para ter medo do diabo. Veja que a expressão é se já ressuscitaste com Cristo, ou seja, se já nasceu de novo, se é filho de Deus, você está buscando as coisas de cima, buscando as coisas de Deus,
a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E uma vida escondida com Cristo em Deus, o diabo não pode tocar, porque ele não pode entrar no esconderijo de Deus. Você lembra do Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. É exatamente isso que a palavra está garantindo, meu amado irmão. Porque muitos crentes ainda têm medo do diabo? Falta de confiança em Deus? Ou porque vive brincando de ser crente? Se você confia na palavra, se você é um crente sincero, uma crente sincero, então você não precisa ter medo do diabo, ele não vai te tocar. A tua vida está escondida com Deus. Sua vida está escondida em Deus. Para Satanás tocar na vida dos filhos de Deus, que está escondida com Cristo em Deus, ele tem que tocar primeiro no esconderijo. E você acha que o diabo vai tocar em Jesus? O esconderijo do Altíssimo é Jesus. Então, para o diabo tocar na minha vida e tocar na sua vida, ele tem que tocar em Jesus. E você acha que o diabo é besta tocar em Jesus? Entende, meu irmão? Esta palavra é verdadeira. Por isso que eu estou trazendo esta mensagem, para dizer você descansar no Senhor, viva em paz. Não há razão para ter medo do diabo. Ele não pode te tocar. Certo? Está entendendo a palavra? Está entendendo a mensagem? Porque a palavra de Deus é verdadeira e ela é fiel. A terceira razão, porque os filhos de Deus não devem temer ao diabo, aos demônios, porque nós temos autoridade para resistir a ele. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Veja bem o que diz aqui o Espírito Santo, através do apóstolo Tiago, 4, 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Isso é a autoridade da palavra. Os filhos de Deus é sujeito a Deus, é obediente a Deus. E a nossa sujeição a Deus, a nossa obediência a Deus, nos dá a autoridade para resistir ao diabo, a ponto dele fugir de nós. Você crê nesta palavra? Você crê nesta mensagem? Como que você olha e entende a Bíblia? Como você olha e vê Deus? Esta é uma mensagem real, esta é uma mensagem verdadeira. Então veja, a nossa sujeição a Deus, a nossa obediência a Deus, nos outorga, nos garante autoridade, poder para resistir ao diabo, a ponto dele fugir. Então, para que ter medo do diabo se nós somos filhos de Deus? Se estamos primeiramente gerados de Deus, escondido em Deus, somos sujeitos a Deus. Por quê?
temer o diabo. Seja corajoso, seja corajosa, confiante nesta palavra. É claro, eu não brinco com esse diabo. O crente em Cristo Jesus, ele não deve brincar com Satanás. Satanás não é um amiguinho de brincar. Satanás não é como dois adversários políticos. Por exemplo, os políticos são adversários na época da política. Passou a política, pronto, acabou. O diabo não é um adversário político. O diabo, ele é um adversário cruel. O diabo, ele tem ódio de mim, tem ódio de você, porque nós somos filhos de Deus. Ei, irmã, serva do Senhor, não brinca com o diabo. O diabo tem um ódio da sua vida. Se o diabo pudesse te devorar, ele te devoraria. Viu, meu querido irmão? Não precisa ter medo do diabo, mas também não brinque com o diabo. Ele não é um coleguinha de escola. Ele não é um coleguinha de trabalho. Ele é o teu maior adversário. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Seja bruto, seja estúpido com Satanás, na autoridade do nome de Jesus. Você está entendendo a mensagem? O Espírito de Deus está falando comigo e contigo nesta manhã. O diabo não é um colega de trabalho. O diabo não é um colega de faculdade, de escola. Ele é o nosso maior adversário, ele tem raiva de nós. Mas ele não pode tocar na nossa vida, porque nós não vivemos pecando. Nós somos gerados de Deus, estamos escondidos com Cristo em Deus, e nós somos obedientes a Deus e temos autoridade para resistir. A quarta razão, porque o diabo não pode tocar nos filhos de Deus. Efésios, capítulo de número 6 e o versículo de número 16. A quarta razão é porque nós temos o escudo da fé. Os filhos de Deus têm o escudo da fé. Vamos ler. Efésios 6:16. Tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amém? Nós, filhos de Deus, temos o escudo da fé. E com o escudo da fé, nós podemos apagar todos os dardos do maligno. Eu vou lhe fazer uma comparação, para você entender o que é o escudo da fé. Israel tem aquela arma, de defesa que abate todos os mísseis de guerra que são lançados contra Israel. Aquela arma que destrói os mísseis antes deles chegar na terra, aquela arma de defesa de Israel, ela abate todos os mísseis dos adversários e destrói todos os mísseis do adversário de guerra. Agora, o escudo da fé, querido, é muito mais poderoso do que aquela arma que Israel tem. O escudo da fé, ela destrói todos os dardos de Satanás lançados contra a minha vida, contra a tua vida. Toda a seta do diabo que vem contra a nossa vida, o escudo da fé destrói esses dardos do maligno. E o que é o escudo da fé? Para você entender melhor, para você entender o escudo da fé. O que é o escudo da fé? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. O escudo da fé
é a própria palavra de Deus. Aqui em Provérbio, capítulo 30, versículo de número 5, diz assim: toda palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Entende? Porque eu disse no começo desta mensagem que para um filho de Deus ter medo do diabo é só se ele não confiar em Deus, porque a palavra está dizendo aqui que a palavra de Deus é pura e escudo é para os que confiam nele. Então, se você confia em Deus, a palavra de Deus é o escudo da fé que pode destruir todos os dardos de Satanás contra a nossa vida. Esta é a mensagem de Deus para você se sentir mais seguro, mais segura, meu irmão. Agora, quero deixar um conselho para você que ainda não é crente, para você que ainda não faz parte da igreja cristã, você que ainda vive no pecado, você que vive ainda aprontando, fazendo coisa escondida, você que vive roubando, você que vive adulterando, prostituindo, fazendo tudo aquilo que o diabo gosta. Aí Deus não pode te proteger. Por que Deus não pode te proteger? Porque você está fora do esconderijo, você não está em Cristo Jesus. Mas se você aceitar Jesus Cristo hoje como seu Salvador, o diabo não poderá tocar mais na tua vida. O diabo não pode mais te oprimir. Então essas são as 4 razões porque não devemos temer ao diabo. Primeiro, porque somos gerados de Deus. Segundo, porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Terceiro, porque somos sujeitos e obedientes a Deus e temos autoridade para pôr o diabo para fugir. E a quarta razão é porque nós temos o escudo da fé, pelo qual nós podemos destruir toda a seta do maligno. Amém? Que Deus te abençoe. Você entendeu essa mensagem? Amém? Se você entendeu essa mensagem, eu te peço, por gentileza, por bondade, deixa aí o seu comentário, o que você entendeu desta mensagem. Se você entendeu essa mensagem. Também se realmente você entendeu essa mensagem. E se você crê que realmente o diabo não pode te tocar, deixa o seu like, curte esse vídeo, para que esse vídeo chegue a mais pessoas, para que esse vídeo chegue mais às pessoas. Para quê? Para que os meus irmãos, nossos irmãos, confiem mais em Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Conto com seu apoio e muito obrigado por fazer parte desse canal. Deixe aí seu comentário, deixe seu pedido de oração e estaremos orando sempre pela sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus.